Viva! Ainda bem que se juntam a nós para esta conversa. Vamos falar sobre vida, sobre um enquadramento. Vamos falar sobre vida, cuidados paliativos. Estamos aqui, dois não profissionais deste ofício que lida com a qualidade de vida, que trata os cuidados paliativos, com uma intenção que é a de tentar superar uma percepção que provavelmente nós os dois, sendo jornalistas, o Pedro e eu, temos talvez uma percepção errada sobre o que são os cuidados paliativos. Discutíamos, antes de entrar nesta sala, será que os cuidados paliativos são uma via verde para o fim? E vamos daqui a pouco poder ouvir uma história trazida pela Catarina Pazes sobre como, por exemplo, uma mulher de 33 anos, pujante, precisou dos cuidados paliativos para aos 33 anos estar muito bem na vida, recuperada, para superar uma fase de dor intensa. A Catarina vai contar-nos já daqui a pouco. Como jornalistas somos um pouco, é suposto sermos procuradores da opinião pública, representar a opinião pública. E então vamos à procura justamente do que é que os cuidados paliativos nos podem trazer e desfazer impressões que podem ser distorcidas. Provavelmente vai ser preciso encontrar aqui desde já uma fronteira, para não dizer um muro, entre a eutanásia não é para aqui chamada em nada. Mas podemos passar por lá apenas para que tudo fique claro. Vamos falar de cuidados paliativos, ou seja, ganhar melhor vida. O que nos junta aqui é também anunciar um prémio de reportagem para, justamente, trabalhos de reportagem que visem esclarecer as pessoas, a opinião pública, sobre o que é este trabalho, que é o vosso, de garantir boas condições de vida, garantir qualidade de vida a pessoas que estão numa fase difícil, expostas à dor. Sobre o prémio, vamos falar já daqui a pouco, um prémio que é destinado a reportagens sobre cuidados paliativos. É um prémio com diferentes categorias para o jornalismo escrito, o jornalismo de imprensa, seja em papel, seja online. É para o jornalismo rádio ou áudio, pode ser podcast, pode ser jornalismo que é transmitido numa rádio, jornalismo em vídeo, televisão, videocast, para o jornalismo online e uma categoria especial à qual dedicamos uma especial atenção, jornalismo académico, ou seja, as reportagens produzidas por estudantes de jornalismo ou de comunicação. São provavelmente os mais novos, quem melhor pode perceber e sensibilizar. É esse também um trabalho do jornalismo. Não é fazer a cabeça de ninguém, não é criar opinião, é dar às pessoas elementos, ferramentas para que entendam, para que decidam, para que conheçam o mundo que está à volta. Em suma, reportagem, Pedro, sobre cuidados paliativos. Eu, desde já, propunhamos trazer a Presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, a Catarina Pazes, que veio desde terras mais ao sul, para nos... Eu propunha, Catarina, um ponto de partida, uma história. A história daquela senhora, daquela mulher que aos 33 anos precisou de ajuda para estar bem, para hoje estar bem. Obrigada, Francisco, obrigada, Pedro, obrigada a todos os que estão aqui.
e falaremos, e vamos avançar para essa história logo, que a palavra retorna a mim, mas em primeiro lugar eu vou ter que agradecer muito a presença de todos e principalmente a presença de quem aceitou o convite para aqui estar connosco, além do Pedro Mesquita, da Rádio Renascença, Francisco Sena Santos, da Antena 1, dois jornalistas que aqui não estão como jornalistas, mas como pessoas que se interessaram pelo tema, se interessaram por este assunto, enquanto estivemos à conversa ao longo de vários momentos que tivemos o privilégio de partilhar, e surgiu esta ideia, e esta ideia do Prémio Reportagem, e surgiu a ideia de fazermos um momento de lançamento do prémio, precisamente para criar a oportunidade para conversarmos, para que estas conversas que temos tido em privado pudessem ser partilhadas para o público em geral, e por isso surgiu esta ideia de fazermos uma conversa gravada para que pudesse depois ser partilhada nas redes sociais. E então, para se juntar a esta conversa, convidámos a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde como um dos elementos que também, como uma entidade que está, com certeza, empenhada em que a área dos cuidados paliativos se desenvolva, cresça, fique acessível, mas com um ponto importante que tem a ver com a literacia do público em geral. E então, a representar a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, temos a enfermeira Filomena Cardoso, que aceitou o convite e que está aqui connosco, e que, antes de passarmos para a nossa conversa, eu convidava a enfermeira Filomena a fazer aqui um ponto de situação, um ponto de reflexão da sua parte sobre exatamente aquilo que nos traz aqui, que é como colocar os cuidados paliativos na ordem do dia e como falar deste assunto da forma que seja útil, interessante e que, de facto, provoque a mudança que todos precisamos. Eu peço licença só para uma brevíssima nota para anotar a percepção que temos sobre a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Passámos o último ano em talvez injustos em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Se viajarmos para outros países da Europa ou do mundo, mais do mundo, verificamos como o Serviço Nacional, como vocês que estão no Serviço Nacional de Saúde, são extraordinários profissionais, e como o Serviço Nacional de Saúde, as pessoas, mas mesmo a ideia que tem muito pilar aqui em Coimbra, onde nós estamos, como é uma ideia extraordinária. E a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde trouxe-nos, e era preciso dizer isto antes da enfermeira Filomena Cardoso vir conversar connosco, trouxe-nos uma esperança. É um facto que, desde que a Direção Executiva está em funções, baixou consideravelmente a tensão em volta do Serviço Nacional de Saúde. Continua a haver reivindicações, nós sabemos, mas há uma esperança que é de facto protagonizada pelo percurso do titular da Direção-Geral, mas, ou seja, a cidadania percebeu que há aqui uma razão para a esperança. A enfermeira Filomena Cardoso. Obrigada, e obrigada por essas palavras que são de algum alento, porque não tem sido fácil, é muito pouco tempo ainda, são muitas solicitações, e essas palavras são de grande alento. Muito obrigada. Eu queria começar por pedir desculpa pelo meu atraso. Eu saí do Porto à 1h para chegar cedo, mas de facto perdeu-se em Coimbra. Perdi-me em Coimbra. E há bocado a enfermeira Catarina perguntava-me se eu tinha estudado em Coimbra. Eu não, só namorei, e nessa altura a gente não vê muita coisa, portanto, não, eu sim, sabia qual era o escadario, mas pouco mais. Então, eu não sabia muito bem o formato que vocês queriam, preparei algumas coisas para vos trazer, algum enquadramento relativamente à Direção Executiva e também relativamente àquilo que a Direção Executiva pretende fazer em termos de organização dos serviços de saúde. Eu vou tentar abreviar um bocadinho, porque eu acho que se calhar mais produtivo vai ser a nossa discussão do que propriamente falarmos sobre isto. No entanto, acho que algumas coisas são importantes nós termos noção. Termos noção de que o Serviço Nacional de Saúde nasceu há 43 anos, fará no dia 15 de setembro,
e que, passados 40 anos, portanto em setembro do ano passado, foi criada a nova Lei de Bases da Saúde e já em 22, 43 anos depois, curiosamente, um decreto-lei com o mesmo número que tem o dos paliativos, só que 10 anos depois, é o decreto-lei 52, o vosso é de 2012, este é de 2022, saiu então o novo Estatuto do SNS. E esse novo Estatuto do SNS diz-nos muito claramente que o SNS é um conjunto organizado e articulado de estabelecimentos e serviços públicos dirigidos pelo Ministério da Saúde, que efetiva a responsabilidade que cabe ao Estado na proteção da saúde e que presta cuidados de saúde nas vertentes da promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Eu recordo que há 40 anos estes cuidados paliativos não estariam aqui. E 40 anos em saúde é muito pouco tempo. Se calhar nem há 20 estariam aqui. Portanto, é importante nós recordarmos isso. Diz-nos também que a sua organização territorial e funcional é baseada em regiões de saúde, em níveis de cuidados e sobre o seu funcionamento focado na proximidade da prestação, na integração dos cuidados e na articulação interregional dos serviços, promovendo as respostas domiciliárias e os sistemas de informação que acompanham o utente no seu percurso. E fala-nos de proximidade, integração, de cuidados e respostas em rede. Dizendo-nos de facto que as unidades de saúde são previstas, garantem, quando aplicável, a prestação de cuidados continuados integrados e cuidados paliativos, para além dos hospitais e dos centros de saúde. Curiosamente, também a vossa Lei de Bases, nos vossos objetivos, no número 2, diz, já em 2012, articulação e coordenação em rede dos cuidados em diferentes serviços, setores e níveis de diferenciação e antecipação das necessidades e planeamento das respostas em matéria de cuidados paliativos. Portanto, aparentemente estaremos alinhados do ponto de vista da necessária articulação. Só para relembrar que, de facto, o que é que compete ou em que é que a Direção Executiva tem poder decisório, em 5 eixos: integração da prestação de cuidados, funcionamento em rede e referenciação, acesso a cuidados de saúde e direitos dos utentes, participação das pessoas no SNS, governação e inovação. E permitam-me que saliente de uma forma particular as prioridades que traçamos na Direção-Geral de Saúde e na Direção Executiva, e não vou trazê-las todas, vou só trazer algumas. Planear e organizar o SNS de forma que responda às necessidades dos utentes, uma das suas maiores fragilidades, e esta dimensão do planeamento e organização passa também por articular as unidades de cuidados de saúde primários, hospitalares, continuados, paliativos e da saúde mental, transformando-os numa verdadeira estrutura integrada, dando corpo ao SNS, ao invés de instituições isoladas, por vezes até litigando de forma pouco ética. Trabalhar em rede nas respostas especializadas. Outra prioridade será o acesso. O acesso é a dimensão que os portugueses mais valorizam e na qual não estamos a cumprir as expectativas, seja em consultas, em cirurgias, em referenciações ou até em consultas de cuidados paliativos. Temos de reduzir o tempo de espera e conseguir aumentar a capacidade de resolução. Trata-se de uma estratégia que promove a equidade entre os portugueses e protege os mais frágeis e que vamos prosseguir de uma forma obstinada, de uma forma determinada. Também na prevenção, outro eixo, outra prioridade, e na literacia em saúde, que são as chaves da sustentabilidade do SNS. Diria eu aqui que não adianta fazermos cirurgias de obesidade se não controlarmos previamente a diabetes e não controlarmos previamente estilos de vida saudável. Isto também se aplica nos cuidados paliativos. Se nós tivermos uma boa prevenção, nós vamos ter uma doença mais tardia e, portanto, vamos ter menos necessidade depois do acompanhamento dessa doença. Depois da valorização dos recursos humanos, que possuem uma formação única, que são altamente diferenciados e que no mercado global altamente competitivo temos de conseguir encontrar a forma de os cativar, criando condições de poderem evoluir, de se realizarem, de equilibrar a vida profissional com a familiar e de terem, acima de tudo, paixão por trabalhar no SNS. Temos de continuar a criar modelos adequados de centros de responsabilidade integradas nos hospitais e ULS, nas áreas médicas, cirúrgicas ou diferenciadas, como fatores diferenciadores. A verdade é que nestes 43 anos, de facto, o SNS mudaram os padrões demográficos e epidemiológicos, mudou a forma como os profissionais aprendem, trabalham, investigam, mudaram as necessidades e as exigências dos utentes, o mundo globalizou-se e modificou-se.
E se nós queremos manter os objetivos para os quais foi criado, universalidade, generalidade, qualidade, o SNS tem que evoluir, inovar, transformar-se e reorganizar-se. E assim, 10 anos depois da criação da última OLS, assiste-se agora a uma revolução neste processo liderada pela Direção Executiva, que irá acompanhar o processo de conclusão das administrações regionais de saúde e o qual deverá estar terminado até ao final de 2023. Na gênese das OLS, esteve o objetivo de criar, através de uma prestação e gestão integrada de todos os serviços, uma via para melhorar a interligação dos centros de saúde com os hospitais e, eventualmente, com outras entidades, designadamente com unidades de cuidados continuados, por intermédio de um processo de integração vertical desses diferentes níveis de cuidados. Juntar-se sobre a mesma entidade de gestão as unidades de cuidados de saúde primários e hospitalares, consegue-se uma maior aproximação entre os profissionais e equipas de saúde, as quais desempenham uma missão complementar, que é de cada um, ao seu nível, responder às necessidades da população, quer sejam respostas clínicas integradas para a pessoa com doença aguda ou para a gestão da pessoa com doença crónica. Vou passar aqui um bocadinho à frente, só para o final, e depois deixo aberta à discussão. A aposta neste modelo de requalificado do LS resulta da convicção de que é possível organizar os serviços de que atualmente dispomos de uma forma diferente, integrada e centralizada no utente e no seu percurso, conseguindo que as populações beneficiem de cuidados cada vez mais próximos, diferenciados e diferenciadores, melhorando a participação dos cidadãos, das comunidades, dos profissionais e das autarquias na definição, acompanhando a avaliação das políticas de saúde, maximizando o acesso e a eficiência do SNS. Se nós pensarmos na área dos cuidados paliativos, acho que os cuidados paliativos beneficiarão em tudo com esta integração. Por um lado, retirando-lhe um pouco o estigma que ainda têm de ser cuidados associados à fase terminal, e não são, de facto, de todo, cada vez menos. Pelo menos essa é a nossa visão. E eu acho que a integração dos cuidados e integrar os paliativos num percurso de cuidados de um utente vai permitir retirar este estigma. E depois porque, de facto, vamos conseguir dotar-nos de mais profissionais, de mais valências, de mais capacidade de obter conhecimento para podermos melhor trabalhar os nossos utentes e a nossa população. E pegando um bocadinho nas suas palavras também, e agora já falando pessoalmente, enfim, mas também como direção executiva, nós nascemos e morremos. Todos sabemos isso, são duas coisas que temos como certas até ver. E de facto o mais importante é a forma como nós passamos o nosso tempo entre estes dois pontos. E que este tempo seja passado com bem-estar, nem sempre com saúde, mas com bem-estar. E eu acho que é isso que nós temos que mostrar que os cuidados paliativos são capazes de fazer quando os outros já não conseguem, ou paralelamente com aqueles que também conseguem, porque muitas vezes também há aqui um trabalho paralelo. E, enfim, terminava por aqui, estaria disponível para conversar. Uma pergunta. A tarefa da Direção-Geral do SNS é colossal, cuidar tantas especialidades, tantas valências, se calhar pelo meio de cuidar os paliativos do SNS para que a evolução se faça com o mínimo de dor possível. Há uma noção da distância entre a situação atual, com foco nos cuidados paliativos, entre o estado atual dos cuidados paliativos em Portugal e aquilo que lhe parece ser o ideal. O que é que deveriam ser os cuidados paliativos em Portugal? Qual é o caminho a percorrer? A que distância estamos de chegar ao cenário ideal? Bom, eu acho que o cenário ideal, se calhar a Catarina estará mais preparada para o dizer. E penso que também um cenário ideal é algo que tem que ser sempre dinâmico, porque a sociedade é dinâmica, claro. Portanto o que é ideal hoje, amanhã já não será, e vão aparecer coisas novas, e portanto o ideal é sempre um ideal mutável. Eu penso que nós fizemos muito caminho nos cuidados paliativos nestes poucos anos que os cuidados paliativos têm. E eu não acho que os cuidados paliativos tenham que ser mais uma coisa em que a gente tem que pensar, não. Eu acho que os cuidados paliativos têm que acompanhar todas as coisas que nós pensamos. Tem que acompanhar o ensino, tem que acompanhar todas as especialidades, tem que acompanhar todas as áreas. Eu dou aulas de
de enfermagem, agora já não, porque entendi que neste momento o meu tempo estava muito apertado e, portanto, não estou a dar aulas. Mas dei durante muitos anos aulas de enfermagem de pediatria, que é a minha especialidade. E eu sempre falei de cuidados paliativos e fazia sempre questão de ter um slide que estava na aula quando os alunos chegavam, que dizia assim, luto e morte em pediatria. E os alunos entravam e diziam, professora, o que é que nós vamos falar hoje? E eu dizia, de vida. Prontos, mas é importante nós passarmos isto aos profissionais. É preciso termos a noção que há muitos profissionais no SNS, da minha faixa etária, que já está quase a aposentar-se, mas das faixas etárias para baixo, que sempre foram educados para curar, sempre. E, portanto, o facto de não conseguirem aceitar como algo positivo do seu trabalho o bem-estar do utente, que pode não passar pela cura, é-lhes ainda um pouco difícil. Portanto, nós temos que caminhar nas gerações mais novas para ir construindo esta mentalidade de que a área paliativa acompanha todo o processo deste binómio saúde-doença. É curioso que eu ouvindo as duas falar, a senhora enfermeira e a Catarina Pazes, há um ponto em comum, um traço em comum. E foi o que me fascinou na Catarina Pazes, quando a conheci como jornalista, porque estávamos a falar de paliativos na altura da pandemia. Eu estava em teletrabalho na altura e, para mim, os cuidados paliativos estavam muito ligados à tal via verde para a morte. Como pessoa, assisti à entrada dos cuidados paliativos em casa de um familiar meu e achei que essa pessoa morreu quando entraram nos cuidados paliativos, perdeu quase a esperança. Por outro lado, como jornalista, achei que estava tudo tratado sobre cuidados paliativos. Era sempre a mesma coisa, ou associarmos inevitavelmente, à eutanásia, sempre como fosse um lado da moeda e o outro, e achava que estava tudo tratado, basicamente, que era o queixume do costume, de um tema que ninguém quer falar, quanto mais tarde melhor. E de repente conheci a Catarina Pazes, ainda como jornalista, e houve algo que me intrigou na Catarina e que também me intriga em si. Estamos aqui a falar de eutanásia e não sei se repararam que ambas falam a rir do tema, com um brilho nos olhos e a sorrir do tema. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Na tal via verde, como dizia hoje o Francisco Sena Santos, via verde para a vida, ao contrário. E tudo isto comecei a conhecer a Catarina e vi este brilho nos olhos. Falei, como é que é possível a Presidente da Associação dos Cuidados Paliativos estar sempre a rir e com um brilho nos olhos e a falar de vida? Foi mesmo isto que eu pensei. Quando comecei a conhecer melhor, encontramos-nos uma vez aqui no Porto. Ali no Porto, sim. Eu sou do Porto. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E quando comecei a ouvir falar a Catarina sobre os cuidados paliativos, com grande entusiasmo, diga-se, e de repente percebi que nem tudo estava tratado no jornalismo. A Catarina falou-me dos estigmas, que era preciso combater, como a senhora enfermeira também falou. E de repente a Catarina contou-me, e aqui a culpa é do Francisco Sena Santos, que eu como jornalista que sou curioso, e introduziu este debate justamente dizendo que havia uma história que a Catarina ia contar e que nunca mais conta e que me está a deixar aqui com vontade de ouvir. De repente a Catarina começou-me a explicar de uma forma simples que os paliativos não é uma antecâmara da morte, longe disso. E que havia casos de pessoas que tinham doenças crónicas e que até recuperavam. A Catarina não me contou nenhuma história em particular, disse-me que havia histórias. E eu pensei, eu como jornalista adoraria fazer uma reportagem sobre esse outro lado que ninguém conhece e que se calhar, porventura, é o lado mais importante, que é o lado da esperança, é o lado da vida. A morte, como dizia aqui a sua enfermeira, é o que nós sabemos, é o ponto de chegada. Está lá no fundo e é para todos nós. Mas queremos ter um bem-estar até lá chegar, em qualquer fase da nossa vida. Primeiro usou essa expressão, bem-estar. Bem-estar, exatamente, eu fixei. Até lá chegar, termos esse bem-estar. E antes de continuar esta conversa, porque de facto o que me intrigou na Catarina e que me aproximou da Catarina foi que está agora com este sorriso, com que ela fala dos paliativos. E de repente eu vi, podia ser o queixume, não há tanto PRR para os paliativos como devia.
Não, mas também falou disso, também tem as suas queixas, obviamente, mas perceber que os paliativos são muito mais que isso e que a sociedade está afastada dos paliativos e que só se fala de paliativos na Assembleia da República, nomeadamente, quando se fala de eutanásia. Parece que só existe nessa altura. E de repente eu vi este entusiasmo todo e conversamos sobre um prémio e agora ouvi o Francisco Sena Santos e disse: eu gostava de ouvir aquela história que nunca me chegou a contar, falou-me genericamente, mas não me falou como é que se chama mesmo essa senhora? Chama-se Liliana. A Liliana. Catarina, conta-nos a história da Liliana, por favor. Há muitas histórias e de certeza que estão aqui pessoas que já viveram muitas histórias parecidas. Mas conta-nos a história da Liliana, se puderes. E esta história veio porque eu queria explicar... Já agora se pudesse porque eu queria explicar que não havia fase para os cuidados paliativos. Havia a necessidade de introduzir cuidados paliativos na vida de um doente, de uma família, independentemente... muito obrigada. Independentemente da doença que está na base ou da situação clínica global que está na base, se há um tratamento dirigido ou não, se há uma cura à vista ou não, não é isso que determina a necessidade de cuidados paliativos. O que determina a necessidade de cuidados paliativos é o sofrimento que está a acontecer ou que é potencial, que pode vir a acontecer por causa de uma doença ou de uma condição clínica que provoque esse sofrimento. Mas esse sofrimento parece que não então, para, não contas a tal história da Liliana. Desculpa, mas eu tenho que contextualizar porque é que isto surgiu. Até porque a Liliana é uma pessoa que eu conheço bem e que me conhecia antes de recorrer à equipa de cuidados paliativos, mas não foi ela que pediu, foi a enfermeira de família, a enfermeira que a acompanhava e a quem ela telefonou porque se sentia muito mal, depois de uma quimioterapia. A Liliana tinha uma neoplasia da mama, e iniciou tratamentos dirigidos à doença e a situação expectável era que os tratamentos iriam ter uma duração de determinado tempo, que iria ter alguns efeitos secundários, que todos nós sabemos que podem acontecer. O que aconteceu no caso da Liliana foi que os efeitos secundários estavam a ser tão pesados que ela não conseguia sair da cama. E ligou à enfermeira do centro de saúde, a enfermeira foi lá, porque não queria ir para a urgência, queria evitar essa ida à urgência, e o hospital que a acompanhava, ela é uma pessoa do Alentejo, e portanto o hospital que a acompanhava era um hospital em Lisboa, ligou para o hospital, disseram-lhe para fazer alguns medicamentos, mas se não resultasse teria mesmo que ir à urgência. Não era dor, por acaso os sintomas eram relacionados com náuseas, vômitos, mal-estar geral, um cansaço enorme, uma incapacidade para sair da cama. E a enfermeira lembrou-se da equipa de cuidados paliativos. E eu fui lá à casa. Fui a primeira pessoa da equipa a ir lá à casa. E a primeira coisa que a Liliana me disse foi: epá, realmente que parvoíce dizerem que os cuidados paliativos são para quem está a morrer. Disse: olha, ainda me vais ajudar a contar isso, a explicar isso aos outros, porque realmente andamos sempre a ter que explicar isso às outras pessoas, mas é muito difícil. E um dos aspectos, e peço desculpa não contar tudo já de repente, mas eu quero... quem está aqui e é profissional na área dos cuidados paliativos, ou quem se interessa muito por esta área, ou quem já foi acompanhado por uma equipa de cuidados paliativos, conhece aquilo que eu estou a dizer. Mas quem não está na área, quem é de outras áreas, ou quem nunca teve contacto direto com uma equipa, não sabe o que é isto por dentro. E, normalmente, o esforço que nós fazemos para explicar o que são cuidados paliativos por dentro é enorme. E só quem vive por dentro é que nos consegue ajudar a contar a história. E eu pedi isso à Liliana, e a Liliana já falou disto até em sítios públicos. E é por isso que eu uso o nome dela, e é realmente o nome dela. Ela teve com cuidados paliativos durante quanto tempo? Teve uns 6 meses, 7 meses. Foi durante o período mais intenso dos tratamentos, depois com oscilações, mas essa fase em que e ela só me disse mais tarde. Ela disse: foi por causa vossa, foi por causa do vosso apoio, do vosso acompanhamento que foi possível eu descer à sala, cantar os parabéns. Ela fazia 34 anos nessa altura. E eu cantei os parabéns com os meus filhos. E eu não me posso esquecer disso. Eu não era capaz de sair da cama. Eu jamais conseguiria sequer pensar em estar à mesa, e fui capaz de sair da cama e estar com os meus filhos e celebrar o meu aniversário. E isso aconteceu porque os cuidados paliativos existiam na minha vida.
E eu disse, é isso mesmo, é esse lado que eu preciso que seja explicado. Não só às pessoas no geral, mas aos meus colegas, aos profissionais de saúde e a quem fala sobre este assunto. A Liliana superou por completo a neoplasia? Sim, neste momento... Continua a ser avaliada, mas... Claro, faz a sua... Ela teve alta da equipa, naturalmente neste momento não precisa de nada. Falaste na equipa de cuidados paliativos. O que é uma equipa de cuidados paliativos? Uma equipa de cuidados Quem aqui paliativos... está sabe perfeitamente. Sim, mas uma equipa... psicóloga. Uma equipa, para já, cuidados paliativos, assim, muito rapidamente, são especialistas em tratar e prevenir sofrimento. O sofrimento que é algo muito complexo, porque faz parte desse sofrimento os aspectos físicos, os emocionais, os sociais, os psicológicos, os espirituais, todos esses aspectos que concorrem para haver aquilo que nós dizemos um sofrimento. Para atender a esse sofrimento, ou para prevenir e tratar este sofrimento adequadamente, nós não conseguimos fazer isso sem ser com uma equipa multidisciplinar. Então, uma equipa de cuidados paliativos é um conjunto de profissionais que está organizado e trabalha de uma forma articulada e integrada, de forma a responder às necessidades das pessoas. Quais são as especialidades âncora? Enfermagem, medicina, psicologia, serviço social, a área espiritual, há equipas que têm uma pessoa específica para a área espiritual, há equipas que assumem os cuidados espirituais e o atendimento espiritual como algo que toda a equipa tem que se organizar e responder, mas as 4 base são estas, e depois temos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, outras especialidades, várias especialidades médicas, várias especialidades de enfermagem, várias especialidades das várias áreas, mas estas são as profissões base. E depois são pessoas que para se dedicarem a esta área, para dizermos que são cuidados paliativos especializados, são pessoas que tiveram que fazer uma formação específica e avançada na área dos cuidados paliativos e que tiveram que fazer também o desenvolvimento de competências. E esse desenvolvimento de competências faz com estágios práticos, com a experiência clínica que vamos desenvolvendo, com a partilha e com os encontros que fazemos entre profissionais e que são promovidos por várias entidades, no sentido de partilharmos e de desenvolvermos conhecimento nesta área. Os próprios cuidados paliativos evoluíram imenso desde que nasceram nos anos 70, o novo movimento e os cuidados paliativos modernos nasceram nos anos 70, precisamente como uma resposta a quem não tinha uma resposta curativa. Portanto, os cuidados paliativos surgem precisamente para aqueles doentes que não têm já uma resposta curativa. No Reino Unido, mas que depois vão evoluindo e que apresentando-se como uma área especializada em tratar sofrimento, em prevenir sofrimento, vão evoluindo e se apresentam hoje como uma resposta integrada, que deve estar precisamente integrada a todos os níveis do Serviço Nacional de Saúde, em todos os níveis dos cuidados de saúde, e chegar a todos os doentes que precisam, independentemente da fase, do diagnóstico, da idade, do contexto, precisamente para que possam ser criadas as condições aos doentes e às famílias de viver o melhor possível, apesar de estar doente, apesar de ter uma doença grave, apesar de ter efeitos de tratamentos dirigidos a essa doença. Catarina, como é o apoio à equipa? Ainda há pouco a senhora enfermeira Filomena Cardoso nos falava dos cuidados paliativos em crianças. Como é mesmo quando a criança chega ao fim, não vive mais? Eu posso falar sobre isso, claro. Mas temos aqui na sala uma pessoa muito melhor do que eu para falar sobre isso. Então, eu vou ter que chamar a Cândida Cancelinha. Isso. Isso. E será interessante ouvirmos as vossas histórias. Estão aqui pessoas que têm histórias certamente extraordinárias, certamente de sofrimento. Apetece ouvir as vossas histórias e vamos aqui... Apetece, e deixem-me só dizer uma coisa, que para um jornalista... Nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. Por acaso estamos a fazer os papéis, que ali a Catarina queria fazer muitas perguntas e nós estamos a fazer perguntas. Mas estou a imaginar como para um jornalista a história da Liliana é logo um ponto de partida para uma boa reportagem. E foi exatamente isso que eu pensei quando falei com a Catarina, quando ela me contava as histórias, que podem algumas vezes serem histórias
terminais, obviamente, Claro. mas que podem ser de bem-estar até esse fim. E podem ser histórias também destas muito De vida felizes, plena. de vida plena, como contava, e foi isso também que me levou com a Catarina a pensar nesta história do prémio, porque para um jornalista como eu, que achava que estava tudo dito sobre os paliativos e que associava sempre também como o reverso da medalha de eutanásia quase muitas vezes, de repente abriu-se ali um novo caminho de curiosidade que o Sena Santos está aqui a satisfazer de uma forma ávida, está a tentar saber tudo sobre os paliativos, mas que a história da Liliana pode ajudar. Ela se calhar está a nos ouvir, porque isto vai ser gravado. Com certeza. As histórias como a Liliana devem ser contadas e devem chegar às pessoas para que a mentalidade, para que a sociedade olhe para os paliativos de uma outra forma, sem ser como um tabu, uma antecâmara da morte. Conforme o combinado, temos aqui quem é melhor para falar? Cândida, não é? Sim. Força. Obrigada Catarina pela introdução e obrigada ao Francisco por se lembrar de falar da pediatria, porque de facto é uma faixa muito pequenina daquilo que é o bolo dos cuidados paliativos e há muitas pessoas que inclusivamente não sabem que os cuidados paliativos também são para crianças. Neste momento temos cerca Um de... sofrimento acrescido para quem cuida das crianças. É um desafio acrescido, sobretudo para as crianças e para as famílias. É maravilhoso atenuar o sofrimento delas, mas quando as coisas não correm bem, deve ser. É um desafio atenuar o sofrimento delas e é incrivelmente recompensador, como tínhamos há 2 dias atrás, uma família que perdeu a sua filha há 5 meses e nos dizia em casa, nós nunca vos vamos esquecer. E isso é o melhor cuidado que as equipas podem receber, é perceber o papel que têm e que tiveram naquilo que foi o percurso destas famílias que muitas vezes, quando as equipas de cuidados paliativos chegam, se calhar diria mais até em pediatria do que nos adultos, muitas vezes temos muitos anos de doenças crónicas, progressivas, algumas delas com agudizações e aumento das comorbilidades ao longo de vários anos. Em pediatria, a maior parte das crianças não são crianças com doença oncológica, ao contrário também daquilo que se perspectiva, mas sobretudo crianças com doenças neurológicas, neurodegenerativas, síndromes polimalformativos e, portanto, muitas vezes quando as equipas chegam, até porque se constituíram em Portugal há relativamente pouco tempo, os cuidados paliativos pediátricos em Portugal têm 10 anos de existência e, portanto, quando chegamos muitas vezes temos crianças, adolescentes que já passaram por muitos serviços, por muitos hospitais, por muitas equipas multidisciplinares e que já só querem estar longe dos hospitais, dos profissionais, estar em casa no seu recanto e, portanto, podermos Como ajudar. é o primeiro contacto, Cândida? Eu se calhar vou oferecer aqui um bocadinho de, senão não se ouve as perguntas de Sena Santos. Como é o primeiro contacto, Cândida? As crianças podem ser referenciadas às equipas pela sua equipa assistente, pelo seu médico assistente ou equipa, por outros cuidadores que cuidam ou outros profissionais que contactem, mas temos algumas crianças que nos chegam a pedido das próprias famílias, porque conhecem a equipa por outros contactos, porque às vezes visitamos nas escolas ou nas instituições outros meninos e quando lá estamos nos dizem mas vocês vêm ver este menino, mas temos ali outro que se calhar precisa ainda mais de vocês do que este. E, portanto, o contacto, ao contrário do que... Visito uma escola. Sim, fazemos visitas. Nós, no caso da nossa equipa do Hospital Pediátrico de Coimbra, fazemos visitas em toda a região centro e, portanto, fazemos visitas não só em casa, fazemos consultas no hospital, internamos no hospital quando é necessário, mas fazemos muitas A equipa, visitas quantas em casa. pessoas são? Somos 9 neste momento, entre os vários grupos profissionais que a Catarina falou, e muitas vezes há o receio da referenciação, não só nos adultos, mas também em idade pediátrica, pelos profissionais, com medo que as famílias não aceitem a referenciação. Nós trabalhamos desde 2016 e eu acho que conto pelos dedos de uma mão as famílias que não aceitaram. É importante que as famílias saibam porque é que a equipa foi ativada, porque é que há esta referenciação e tal como quando há uma cardiopatia se ativa a equipa de cardiologia, quando há uma doença pulmonar crónica se pede a referenciação à pneumologia, se as famílias compreenderem porque é que naquele caso, e pode ser para tratamento de dor que até ao momento ainda não foi possível, para apoio na escola, para a gestão dos vários dispositivos que às vezes estas crianças precisam, porque é que esta equipa é importante referenciar. Como digo, contou-se pelos dedos de uma mão as famílias que até agora referenciaram e, portanto, muitas vezes dizem, finalmente, alguém que vai juntar as pontas todas neste processo que tem sido tão difícil para nós. Portanto, de facto, as famílias são a barreira mais pequena que nós temos na referenciação neste momento. Isso deixa-me uma curiosidade, justamente como é que se quebra essa barreira. Temos também cá uma psicóloga. Pois é. Certo? Está aqui à frente. Está aqui à frente. E eu gostava de perguntar isso, como é que se quebra esta barreira de um tema que será tabu para a maior parte das famílias,
que tentam adiar, provavelmente ao máximo, a necessidade de cuidados paliativos, se calhar até tarde demais, imagino. Como é que se quebra essa barreira? Há um microfone a chegar. Ah, que bom. Boa tarde. Obrigada por esta sessão. É assim, isto, quebrar a barreira, isto tem muito a ver com mentalidades, não é? Como estava a dizer a Cândida, eu acho que a barreira das famílias nem sempre é a barreira maior. Temos também a barreira dos profissionais de saúde. Eu acho que, do ponto de vista dos cuidados paliativos e pôr os cuidados paliativos na agenda do dia, há 3 aspectos essenciais. Há um deles que tem muito a ver com promover o acesso, um maior acesso a quem precisa de cuidados paliativos, e estamos muito aquém daquilo que é necessário, e sabe-se, não é? Existem dados sobre isso. O segundo tem muito a ver com a falta de formação aos profissionais de saúde e também outros profissionais, mas sobretudo aos profissionais de saúde. Temos uma grande barreira no seio dos profissionais de saúde, eu sinto isso, mesmo nós, no seio dos psicólogos, em relação aos cuidados paliativos e trabalhar com os cuidados paliativos. E depois, eu acho que é muito importante existirem campanhas de sensibilização para todos os cidadãos, e quando estamos a falar de campanhas de sensibilização, é começar, e estávamos a falar nisso no caminho, desde as escolas, desde o pré-escolar. Não é? Isso leva-me a uma outra pergunta, que é uma pergunta que certamente muita gente faz. Se houver campanhas, vai haver mais gente a solicitar o apoio dos cuidados paliativos. Mas depois, para haver apoio, é preciso uma resposta, que muitas vezes não há, para as poucas pessoas que procuram, mas quando forem muitas, se calhar é mais. Mas não podemos desistir à custa disso, e aí se calhar podia voltar a chamar a esta conversa a ser a enfermeira, porque isto parece uma pescadinha de rabo na boca. É que é só uma ponta do iceberg, parece-me, como jornalista, pelo que estou a ver, o número de pessoas que recorrem aos cuidados paliativos e já em fase muito avançada. É importante que isto deixe de ser um tabu e que haja mais gente a procurar porque precisam dessa ajuda. Mas se são poucas as equipas, se têm poucos meios, como é que vamos dar a volta, e agora que temos um ar fresco no Serviço Nacional de Saúde, através do vosso trabalho, como é que vão dar a volta a isto? Por um lado querem que haja mais procura, porque ela existe, mas tem de haver meios. Bom, eu vou começar por falar de uma coisa que já vivi e que não tem a ver com paliativos. Eu comecei a trabalhar numa unidade de neonatologia e havia pouquíssimas unidades de neonatologia. E os meninos desaguavam todos no hospital, às vezes mal, nem sequer vinham na barriga das mães, portanto vinham já nascidos, diminuindo imenso a possibilidade de sobrevida. E foi travada uma batalha enorme para se criarem mais unidades de neonatologia pelo país. E a questão era a mesma: vamos criar, não temos recursos, depois não vai haver, depois vai haver mais procura e não vamos ter recursos para as ter, e não vamos ter formação. Pois, mas a verdade é que elas criaram-se, os profissionais formaram-se, a neonatologia já é uma subespecialidade da pediatria, portanto isto é preciso fazer um caminho. Nós nunca devemos mascarar as necessidades. As necessidades existem e devem ser trabalhadas. Com a certeza que não vamos ter as respostas todas de uma vez, mas têm que ser trabalhadas. E, portanto, eu também acho que as equipes dos cuidados paliativos, nós não vamos ter equipas suficientes, especializadas ou super especializadas, mas vamos ter equipes super especializadas que vão poder formar outros para poderem ir fazendo também nos seus serviços, integrarem esta área como integram outras áreas. Portanto, é este caminho que tem que ser feito. Não vamos ter, como temos agora, equipes que se calhar estão a atender as situações que são referenciadas e que são poucas, mas vamos ter que ter essas equipes a trabalharem para que as referenciações diminuam, porque em cada área, em cada serviço, há pessoas preparadas para conseguir fazer esse apoio. E têm formação, e têm diferenciação, e deixarem, se calhar, as situações mais diferenciadas, ou mais difíceis, ou mais específicas, de facto, para as equipes. E aí eu acredito muito nas equipes intra-hospitalares e nas equipes comunitárias. E penso, e vou outra vez vender a minha sardinha, e penso que, de facto, as unidades locais de saúde, sendo criadas com uma nova metodologia, com um novo pensamento, com pensamento de integração de cuidados,
vão permitir muito mais precocemente conhecermos as situações que necessitam de cuidados paliativos, vão permitir muito mais precocemente sabermos a retaguarda dos doentes que precisam de cuidados paliativos, nomeadamente na comunidade, e vão permitir preparar mais profissionais para trabalharem esta área. Obviamente que não vão trabalhar tudo, e eu vou outra vez dar outro exemplo, que é para não pensarem que é só na área dos paliativos. Os enfermeiros de reabilitação, para falar dos enfermeiros, podia falar outra área qualquer. Nenhum serviço em Portugal tem enfermeiros de reabilitação em número suficiente ainda, nem enfermeiros de reabilitação para poderem fazer a reabilitação aos doentes todos. E o que é que acontece? Acontece que nós temos reabilitação de manhã, temos reabilitação de tarde, e uma das áreas mais importantes é a formação que esses enfermeiros fazem aos outros. Porque eu posso fazer uma reabilitação muito boa a um doente, eu nem sou de reabilitação, sou de pediatria, mas eu posso fazer uma reabilitação muito boa a um doente de manhã, mas se o meu colega de tarde o posicionar mal, se o meu colega de tarde não tiver cuidado com a disfagia e ele fizer uma aspiração de vómito, eu vou de tarde ou de noite, vai ser estragado todo o trabalho que eu fiz de manhã. E, portanto, é esta parte, e eu não vou ensinar, enquanto enfermeira da reabilitação, aquilo que são as minhas competências próprias, mas vou ensinar aquilo que é possível fazer quando eu não estou presente e dar essas ferramentas aos colegas que lá estão. E, portanto, eu acho que o caminho vai ter que ser este, não mascararmos as necessidades e começarmos a trabalhar para conseguir responder a elas. Por falar em não mascarar as necessidades, que é muito importante, parece-me, a pergunta que eu faria é esta. Já se falaram também aqui na necessidade de campanhas, falou-se do tabu, que é o tema, e do desconhecimento geral da população. Parece fundamental que as pessoas saibam, em vez de esconder o tema, saibam precisamente o que é que são os cuidados paliativos. Parece-me que chegamos todos a esse ponto em comum. Eu recordo-me, ainda não era a Catarina a presidente da associação, antes, recordo-me durante a pandemia que havia quem se queixasse na associação de que havia pessoas que estavam esquecidas no meio da pandemia, porque não havia apoio a pessoas em cuidados paliativos, faltavam muito nessa altura. A necessidade de campanhas parece-me evidente, parece-me que é importante que a sociedade conheça. Nesse plano, o SNS também está a pensar agir, porque de facto as pessoas praticamente só ouvem falar, como eu dizia no início, dos cuidados paliativos quando se fala da eutanásia, por contraponto à eutanásia. Ou então como a via verde é o que as pessoas ouvem, geralmente. Parece-me evidente para jornalistas, para mim que não sou da área, que quando se fala em paliativos, as pessoas pensam na morte. Ponto. Não será... Talvez tenha havido um problema da parte dos jornalistas, meia culpa. Também. Certo. Justamente porque introduziram, a propósito da questão eutanásia, na discussão parlamentar da questão eutanásia, apareceu os cuidados paliativos como alternativa. Houve uma politização distorcida, provavelmente, da questão. E aproveitada também pelos políticos. E que introduziu confusão. A culpa não era... Claro, é evidente. A culpa não foi só dos jornalistas. Fizeram, foi dos há jornalistas, sempre, dos se houver políticos. melhores cuidados paliativos, pronto, e só se pensa nos cuidados paliativos nessas alturas. Sim. E depois volta tudo ao mesmo. Mas a pergunta que eu dirigia à senhora enfermeira, desculpe lá estar a aproveitar-me deste momento, mas no plano da sensibilização social. Eu falo isto, vou-lhe dizer porquê. E tenho outra história também. Há pouco falou-me dos cuidados neonatais. Eu fui um daqueles pais que passou por isso e com um grau de dificuldade elevado na altura, e sei a verdadeira importância que teve para mim nessa altura o apoio àquelas crianças e aos pais. E o falarem com os pais e o contarem toda a história. Pronto. Da mesma forma, eu não posso falar de cuidados paliativos, mas tenho um filho com uma doença crónica também. E percebi, é autista, percebi ao longo destes 23 anos, desde que nasceu, o quão importante foi, de uma forma quase indireta, sem querer, a forma como eu consegui, com a mãe, integrá-lo na sociedade. Ir contando, agindo com naturalidade, percebendo as necessidades dele. Não tem a ver com cuidados paliativos, mas é quase. É uma doença incurável e, de certa forma, tentamos que ele tenha bem-estar ao longo da vida e que sorria. E foi muito importante perceber que a sociedade, ao nível do autismo,
também cresceu. Eu de repente senti-me apoiado, porque vejo que a sociedade olha para o meu filho de uma forma já diferente do que era antes. E as pessoas começaram a perceber o que era o autismo. Parece-me evidente que é muito importante explicar às pessoas o que são os cuidados paliativos. E falta isso. E se calhar é um bom ângulo de ataque. E aproveitando-me então da sua presença, se calhar esta forma das campanhas, de uma forma autónoma, sem ligar a outros problemas, retirando a carga política que tem havido, qual será, Sra. Enfermeira, a melhor estratégia, se calhar em termos de campanhas, para que de repente as pessoas percebam que os cuidados paliativos são uma necessidade básica e que todos vamos provavelmente precisar deles, oxalá que mais tarde do que mais cedo, mas vamos precisar deles. Como é que tenciona? Há algum plano nesse domínio? Bom, os senhores é que são jornalistas e da comunicação social, mas eu diria que acho que há vários estudos já que comprovaram que quando nós colocamos pessoas que são influenciadores de opinião a fazerem campanhas, aquilo que nós estamos a promover passa mais facilmente. E isso foi uma realidade, por exemplo, em Inglaterra, quando foi do aleitamento materno. Eu lembro, por exemplo, que o Hospital de São João foi buscar a Sara Matos para o banco de leite. E, portanto, quando nós pegamos em algumas pessoas que são, de facto, opinion makers e os pomos a falar de algum tema, que é um tema que não é consensual, ou que as pessoas não sabem o que é, ou não sabem porquê, esse tema tem mais aceitação do que o panfleto ou aquilo que o profissional de saúde diz. Portanto, e eu penso que está na hora de nós começarmos a fazer campanhas dos cuidados paliativos, retirando a morte dos paliativos. Portanto, fazer campanhas dizendo o que é que os paliativos fazem para que as pessoas consigam viver com qualidade. E há muitas situações dessas, milhentas. Sim. Curiosamente, e pegando num dos temas de abertura do Francisco Sena Santos, vem isto a propósito, e a Sra. Enfermeira disse que os jornalistas tinham alguma importância também na divulgação, e estamos aqui também a assumi-la, e a tentar convidar outros jornalistas a assumi-la também, e esperemos que com o envolvimento do próprio SNS, de apoiar de alguma forma, de divulgar, não sei, a melhor forma, logo verão, este prémio. Mas a ideia surgiu de uma conversa com a Catarina, justamente quando ela me explicava, eu com palas, e a Catarina a explicar-me, sem me contar a história ainda, mas contando-me que havia histórias dessa, como aquela que a Sra. Enfermeira acabou de contar, ainda muito obrigado por essa história. E veio-nos à ideia, de repente, este prémio de jornalismo, que se calhar valia a pena voltarmos a ele. O prémio de jornalismo é uma forma de divulgar os paliativos, tentando, eu próprio, quando pensei no assunto com a Catarina, eu próprio disse, eu gostava de fazer uma reportagem sobre isto, porque há aqui tantos ângulos diferentes, a história não está bem contada. Há histórias de vida que eu quero contar, um jornalista, o Sena Santos sabe melhor que eu, as histórias de vida atraem-nos. E os paliativos não são histórias de morte, são histórias de vida de facto, conforme dizia. E de repente eu dei por mim a pensar, eu gostava de fazer um trabalho sobre isto. E a Não Catarina, podes. não posso. É júri. Não posso, nem vou fazer. Embora tenha, um jornalista pensa logo numa série, tem logo um guião na cabeça, quase, que depois nunca se concretiza. Mas de repente, a Catarina dizia-me, Pedro, mas era importante colocar os paliativos na agenda, era importante mostrar às pessoas o que são de facto os paliativos. E que isto não é, de facto, os paliativos não são morte, mas são vida. E aquilo mexeu comigo naquela altura, estávamos a tomar, lembro perfeitamente, estavas tu, o teu marido e eu, a tomar um café e a pensar, e eu como jornalista já a magicar, sem pensar em nenhum prémio, claro, e de repente, quando a Catarina me diz que era importante pôr isto na agenda, eu lembrei-me do tal concurso, do tal prémio de jornalismo, que seria muito interessante se os jornalistas fossem chamados para o tema e o tentassem perceber qual é o real polo deste problema. Se calhar estamos numa área geográfica que não corresponde à realidade, se calhar é preciso focar-nos no principal. E daí surgiu esta ideia, e com o Sena Santos logo à cabeça, porque daquelas pessoas que me inspirou sempre na rádio, quando entrei, desde logo, e um contador de histórias, e achei que era interessante contar histórias de vida para falar de uma profissão de vida
e de encontrarmos aqui um ponto em comum. Antes de mais, eu gostaria que a Sra. Enfermeira deleite isto. Será uma boa forma de campanha se divulgarmos este prémio de alguma forma? Porque o objetivo é mesmo esse. O objetivo nem sequer é um prémio, já falaremos, nem sequer é a ideia de grandes prémios, nem monetários, nem nada disso. Não, é divulgar mesmo. E tentar desafiar os jornalistas, porque um jornalista, quando é desafiado, não é lá pelo dinheiro. É quando a história atrai o gozo. Eu fiquei logo a pensar no guião da história, que não vou ser eu a fazê-lo, obviamente. Vi tantos ângulos, tantas coisas. E agora, nesta conversa aqui, destas histórias que nos contaram, da pediatria, dessa história que nos contou, parece-nos que há muitos pontos de abordagem deste problema e se calhar seria uma boa forma de divulgarmos a sério, de colocarmos na agenda os paliativos, assim haja vontade dos outros jornalistas e os consigamos nós, enquanto jornalistas, despertar os nossos colegas e na profissão, sem baixarmos os braços e olharmos para isto. Isto tem uma dimensão diferente daquela que tem tido, de facto, e daí surgiu a ideia, não foi, Catarina? Foi mesmo. Mas eu gostava já agora de aproveitar para questionar a enfermeira Filomena se de facto, e esta é uma pergunta muito honesta, que é, acha que isto não, muito claro, é mesmo claro. A pergunta que o Pedro fez realmente está na nossa cabeça, que é, será que isto é uma boa ideia? Será que a própria direção executiva nos apoia do ponto de vista apadrinhar institucionalmente? Obviamente que agora aqui de repente, mas saber se isto é uma boa ideia. Vos parece, ou lhe parece assim uma boa ideia, um bom ponto de partida, que é falar de como os cuidados paliativos permitem uma vida plena. Por os repórteres a contar isso, histórias. A explicar. Numa fase em que o jornalismo está... Nós há bocadinho estávamos a conversar sobre... Peço desculpa de estar aqui a cortar o fio. Há bocadinho estávamos a conversar sobre situações em que vemos num ecrã histórias como apareceu um pedaço de corpo, depois apareceu uma cabeça, depois ainda falta que apareçam os membros. Não era esta a sequência, mas é mais ou menos isto. Precisamos de boas histórias, o mundo não é assim tão ruim, precisamos saber o que se passa, mas precisamos de boas histórias, e os cuidados paliativos têm esse lado, boa história, que provavelmente falta contar. Sim, eu penso que sim, penso que pode ser bom se conseguirem de facto desafiar os jornalistas a contarem a história dos paliativos, a falarem dos paliativos de uma forma positiva, e a mudarem, de facto, ajudarem a retirar este estigma que ainda existe, que vai desaparecendo, porque conforme as pessoas vão utilizando os cuidados paliativos, esse estigma também vai desaparecendo, mas que ainda precisa de ser trabalhado, e eu acho que pode ser uma belíssima ideia. Mas agora, só para dizer, os jornalistas costumam dizer que não há boas ou más notícias. Há notícias. A questão é que só há uma parte das notícias contada em relação aos paliativos. A Cândida acabou de dizer que algumas das crianças que lhe chegam à equipa são os próprios pais ou as próprias pessoas que conhecem a situação e que já conhecem a equipa. Eu tenho várias situações que nos chegam porque alguém conhece a equipa. Porque o vizinho, o amigo, teve acesso a cuidados paliativos e queria também ter acesso. O que nos faz querer tirar o estigma ou falar dos cuidados paliativos de uma forma correta é simples, é alcançar um objetivo que é de todos os que estamos aqui, que é melhorar o acesso. Se o desconhecimento, a falta de formação, a iliteracia afasta as pessoas daquilo que precisam, então nós temos que combater isso. E isso é algo que nos tem que unir a todos, enquanto profissionais, enquanto Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, enquanto comunicação social, que é o nosso propósito, é aproximar as pessoas daquilo que é a verdade, daquilo que é a informação que as ajuda a ter acesso àquilo que precisam, quando precisam. E que será, por aquilo que percebi, da parte da Sra. Enfermeira, uma resposta integrada. Claro, tem que ser integrado. Mais casos e terá de haver uma resposta. Sim. Não têm medo que de repente surjam muitos casos? Não, eles não vão surgir, eles já estão. Eles já existem. Nós não criamos casos, não criamos necessidades, as necessidades existem. Aquilo que se calhar eu convidava a Cândida a falar, e é algo que também eu trabalho numa equipa comunitária, é que
o trabalho das equipas de suporte é precisamente aquilo que a enfermeira Filomena falou, que é dinamizar uma abordagem, dinamizar uma resposta na comunidade junto dos outros profissionais e das outras instituições e de toda a comunidade no geral. Portanto, no fundo, aquilo que o Pedro partilhou em relação ao filho, em relação a ter pessoas à sua volta que normalizaram a situação, é no fundo ter uma comunidade amiga. Quando falamos em comunidades compassivas, falamos muito disto também, que é uma comunidade que compreende, que entende e que acolhe também esta necessidade. E a resposta, uma dinamização destas respostas e daquilo que são as soluções para problemas vividos por doentes, por famílias, é um papel das equipas de suporte, mas que não se esgota naturalmente no trabalho de uma equipa de suporte. A equipa de suporte trabalha com os colegas e com os parceiros que vão dar essa resposta global aos doentes. E provavelmente a Cândida tem essa experiência também. Eu ia acrescentar... A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos tem feito um trabalho muito grande naquilo que é a mudança da conotação do sentido negativo. Inclusivamente criou um grupo de trabalho que pensa mesmo a forma de comunicar os cuidados paliativos. É um grupo com pessoas que trabalham em equipas de cuidados paliativos, mas não só. E nos últimos anos, nas campanhas sobre o mês dos cuidados paliativos, que é o mês de outubro, temos trabalhado muito a forma como comunicamos, convidando influencers, convidando não só esta direção, mas direções anteriores, pessoas de âmbito nacional a dar o seu testemunho, a vestir a camisola dos cuidados paliativos, mas ainda no ano passado uma parte da campanha consistiu precisamente em recolhermos testemunhos, e nós representamos aqui 2 equipas, mas das pessoas que aqui estão, certamente que há muitas famílias e muitos doentes que querem dar o seu testemunho quando vivem por dentro aquilo que foi a sua experiência com a equipa de cuidados paliativos, e é muito bonita a forma como, convidando muitas pessoas a dar o seu testemunho, a forma bonita como aceitam. Nós ainda há menos de um mês tivemos uma família que, quando conhecemos e acompanhamos há cerca de 4 anos, era uma família de uma bebé com poucos meses na altura, num profundo sofrimento em que os pais só pensavam sobre a forma como se suicidavam os 3, suicídio e homicídio, não é? E, portanto, o sofrimento era não só da situação de base da criança, mas um sofrimento emocional muito, muito profundo, e que neste momento é uma família que testemunha aquilo que tem sido a sua reaprendizagem, aquilo que tem sido a sua vivência do processo de doença crónica, mas também daquilo que é a importância do acompanhamento. E como há esta história, aquelas que já ouvimos, todos os colegas aqui têm histórias muito bonitas que, convidando os doentes a partilhar, eles partilham com muito gosto. E o ano passado fizemos isso mesmo, recolhemos testemunhos de equipas de várias equipas do país e enviámos a 100 personalidades. Figuras públicas, políticos, pessoas ligadas ao ensino. Tivemos o privilégio do professor Marcos Mendes partilhar e partilhar na sua crónica de domingo à noite, mas foi a única pessoa que nos deu feedback das 100 a quem enviámos. Não é um assunto atrativo, e, portanto, para as personalidades e para os influencers. E eu acho que hoje aquilo que nos traz aqui é o nosso trabalho de quem aqui está todos os dias e quem se interessa. Nós sabemos que temos que falar de vida, porque é disso que nós trabalhamos todos os dias. As pessoas de quem nós cuidamos sabem que é de vida que têm que falar, mas nós queremos mesmo que quem está do outro lado se interesse por isto, partilhe, se interesse, vá à procura, e portanto nós queremos, se calhar foram muitos anos a pôr barreiras que se constroem, se calhar há 50 anos era muito natural falar de morte, e também fruto de uma sociedade que cada vez é mais interventiva, que há mais cura, que há mais exigência. Se calhar o conceito de morte agora não é vivido como se calhar era vivido há 50 anos atrás, mas nós precisamos de conseguir mais rapidamente. A enfermeira Filomena há bocadinho dizia, só passaram 30 anos, para nós já passaram 30 anos, e nós precisamos mesmo chegar mais rapidamente às pessoas, porque todos nós, ou os nossos, vão precisar de cuidados paliativos. É engraçado porque eu estava aqui a pensar na criatividade, como se tenta divulgar o tema, tenta-se explorar caminhos para divulgar, e lembrei-me que logo numa das primeiras abordagens com a Catarina, e ela enviou-me de resto, havia aquele livro, era para crianças, quase uma banda desenhada sobre paliativos, que parece quase uma coisa assustadora à primeira vista, saber mais, de dar aos filhos, mas depois eu tive o livro nas mãos e percebi também, ajudou-me a perceber, para crianças, como é que a coisa funciona.
é preciso ser criativo. E foi esse sorriso que eu encontrei na Catarina quando estava na associação e que despertou para esta procura de informação e de aconselharmos os nossos colegas a pegarem livremente no tema, mas verem que há muitos caminhos por explorar, não é? Exatamente. Será que alguém aqui na sala quer trazer experiências, perguntas, reflexões? Sim. Sim, sim. Há um... Aqui em pulgas. Então, Porque eu estava, desde que eu trabalho em paliativos em internamento no Hospital de Aveiro, desde o meu primeiro doente que entrou lá, eu tenho dezenas, centenas de histórias. Cada uma delas é uma história. E vou contar uma em particular, pequenina, é extremamente rica. Mas antes, este conceito de vida que é extremamente importante a nível de nós trabalharmos uma mudança de mentalidade das pessoas, é não ter medo da morte. Eu tive uma doente que um dia me disse assim: sabe, senhor enfermeiro, eu acabei de fazer amizade com a morte. Mas ela não me entendeu e eu também não me entendi. E ela teve os seus últimos dias de vida com bem-estar e extremamente feliz no seio de quem amava. A história mais interessante que eu tive foi logo nos primeiros 2-3 meses, se bem me recordo, era do Horácio. O Horácio era um sem-abrigo que vivia debaixo da pala do CTT em Aveiro. E tinha uma doença oncológica grave, um carcinoma gástrico T4, e que necessitou dos cuidados paliativos para o controle sintomático. E foi parar à nossa unidade de internamento para esse controle sintomático. Durante o seu percurso de internamento, verificámos que a situação ia agravando cada vez mais e estava-se a aproximar os últimos dias de vida. No entanto, ele estava extremamente bem connosco, havia bem-estar da parte dele, ele gostava de comer, nós arranjámos ali uma estratégia para ele comer, e a um determinado dia, já assim, 2, 3, 4 dias antes de ele falecer, ele virou-se para mim e para a minha colega Elizabeth e disse assim: senhor enfermeiro, eu queria ir para o chão, eu quero dormir no chão. E nós os dois: Horácio, que coisa, não está bem na cama. E de repente olhámos os dois, um para o outro, eu para a minha colega, e dissemos assim: somos tão estúpidos. Em meia dúzia de minutos, a cama, o colchão, saiu do sítio onde estava e passou automaticamente para o chão. E assim esteve naquela enfermaria durante mais 2 ou 3 dias, sob o chirriar dos pássaros. E esta história, claro, com outro tipo de adornos, porque a história é muito mais enriquecida, fez inclusive que eu a utilizasse naquilo que vai ser o meu repertório no âmbito das minhas histórias de vida como enfermeira em cuidados paliativos. Apetece bater palmas. Sim, é mesmo, e deu-me quase vontade de participar no concurso, não posso, porque histórias não faltam por aquilo que estou a ver, não é? Claro. E portanto, se eu estivesse aqui como jornalista, mas há mais histórias, parece? Não era uma história, se me permitem. Era... Os nomes, o nome? Sérgio. Sou Cristina. E já agora, se calhar, se os jornalistas aparecerem para fazer reportagens sobre histórias, se contassem histórias aos jornalistas e se lhes dessem a conhecer histórias de vida, seria muito importante. Pois. Estas Às histórias, vezes é difícil o que já chegar que até ouvimos lá. é fantástico. Bom, assim, histórias eu teria imensas, muitas para contar. Mas, primeiro, queria-vos dar os parabéns por esta iniciativa, Catarina e todos vocês. Acho que é muito importante cada vez mais trazer isto a lume e refletirmos. E tenho estado a ouvir e havia aqui uma questão que me estava aqui um bocadinho a incomodar, não é incomodar, que acho que é importante, se calhar, aqui também afirmarmos. E concordo com tudo o que vocês têm estado a dizer. Nomeadamente, eu digo muitas vezes isto, quer dizer, concordando convosco, nós trabalhamos com a vida, não é? E eu costumo dizer, morrer não é muito complicado, é um segundo. Agora, há uma coisa que é clara, a forma como nós conseguimos trabalhar com estes doentes durante a vida, nunca pode ser esquecido que vai influenciar tremendamente a forma como eles morrem. E, portanto, o estarmos também só a focarmos na vida, não estamos a aumentar o tabu da morte. Não é? Porque eu percebo o que estamos a dizer, ou seja, mas acho que não podemos separar as duas coisas, não é? Porque, por exemplo, ao longo da minha experiência profissional, muitas das questões que, sobretudo até os familiares às vezes colocam, tenho muito medo que ele sofra quando for morrer.
não é só o percurso, não é? E quando nós vamos trabalhando com as famílias, elas percebem, não, nós queremos que eles não sofram de todo o percurso. Mas às vezes têm histórias tão agonizantes, não é? Que ficam com muito medo que a morte seja difícil. E, portanto, acho que são dois aspectos que nós não podemos de todo separar. Muito importante o que a Cristina está a dizer. Porque, sem dúvida, o trabalho destas equipas em qualquer das vertentes, mas o trabalho de uma equipa de paliativos é permitir, efetivamente, isto, que a morte seja um momento que seja um suspiro, que seja tranquilo, que não seja com sofrimento. E, portanto, estarmos a focar só... Ou seja, é muito bom, é muito importante focarmos na vida, mas esquecer este pormenor... Estamos outra vez a ignorar que é aquilo. Nós temos um ponto de começo e um ponto... Não é esse o propósito. Eu acho que é fundamental, tem razão. Ainda bem, Cristina. Ainda o bem que olhar para a falaste. morte parece-me fundamental. Pois é, o luto. Claro. E já não falando na questão do Sim, luto. isso já é depois. Mas eu aqui eu percebo, concordo, acho que Claro. a morte Toda é a para ser luta, falada. todo- Mas eu aqui também estava a Tinha pensar que, se calhar, a morte está a acontecer cedo demais. E se calhar podemos viver até o último suspiro. E, portanto, é vida. Até o último suspiro. É vida. E o que nós estamos aqui a pensar é que, se calhar, deve ser vida. E para ser vida, se calhar, e haver bem-estar, se calhar, é preciso também haver essa boa convivência com a morte, aquele tal, a tal amizade, embora não se entendam, mas se calhar é uma compreensão. Estava-me agora a lembrar, a propósito, uma pequena história também, que é curioso. Certamente conheces o padre João Aguiar Campos, que foi meu presidente da Rádio Renascença, e era um amigo meu também, e que escreveu sempre ao longo da vida, e as últimas vezes nas redes sociais. E há quem questione, ele escreveu quase até morrer. Inclusivamente, quando recebeu, nas redes sociais, quando recebeu a Santa Unção, também colocou um post. Quando ele morreu, eu perguntei ao irmão se tinha sido mesmo ele a escrever, e foi o irmão. E o irmão disse que foi ele. Ele morreu dia 20 e a Santa Unção foi dia 13, por aí. E de facto, ele pareceu-me que fez toda uma preparação para a morte com bem-estar. A escrita serviu de ajuda, e ele uma vez contava-me, numa das últimas vezes que falamos ao telefone, ele adorava escrever. E contava-me, sabes, Pedro, o problema é que o oftalmologista disse que a partir de agora vai ser muito complicado porque não vai haver óculos para mim, para eu continuar a escrever. Mas depois houve outro oftalmologista que disse, João, nem que te receite umas novas lentes semana a semana, tu vais escrever até ao fim. Ele escreveu na Santa Unção, ele morreu no tal suspiro. Essa é a postura de uma equipa de cuidados Ele morreu paliativos. no último suspiro e pareceu-me que viveu bem e de uma forma, viveu bem com a vida e pareceu-me que também de bem com a morte, embora se calhar para um padre seja um pouco mais fácil, se calhar ou não sei. Pois. Se calhar não faço ideia. Pois. Mas ele conseguiu viver bem até ao fim, escreveu e foi capaz de escrever sobre a morte também. E, portanto, quando eu falo que os paliativos são vida, o que eu estou a querer dizer não é estarmos de mal com a morte ou haver um tabu da morte, mas se calhar haver essa reconciliação com a morte e se calhar a morte ser mesmo aquele suspiro, aquele momento apenas. A Cristina trouxe-nos uma perspectiva essencial. Mas é essencial e super pertinente e é importante que fique muito claro, até porque quando nós dizemos permitir uma vida plena até ao fim, inclui o fim e inclui o para lá do fim. Sim. Porque viver plenamente significa trabalhar várias questões que envolvem Também apoio à família? Claro. Até porque nós dizemos sempre doente e família, doente e pessoas próximas, muitas vezes, não só familiares, mas as pessoas que estão próximas, porque senão não estamos a fazer, se não intervirmos naqueles que estão próximos do doente e que são importantes para o doente, nós falhamos numa uma parte importante do nosso trabalho. Mas, voltando àquilo que se trabalha, que é preciso trabalhar, fazer caminho com uma equipa de cuidados paliativos, faz o caminho com o doente, com a família e com quem está próximo até ao fim da vida. E quando falamos em vida plena até ao fim, falamos precisamente daquilo que a Cristina Pinto estava a dizer, que é, obviamente, não esquecer a morte. O que está aqui, o que esteve na base disto é aquilo que vocês, quando o Pedro disse,
Eu tive um familiar, uma pessoa próxima, quando os cuidados paliativos entraram lá em casa, a morte chegou. O doente morreu, mas o doente não morreu fisicamente. O doente morreu por dentro porque chegaram os cuidados paliativos e o doente disse, pronto, chamaram os cuidados paliativos, é porque acabou. E se calhar o doente tinha mesmo pouco tempo de vida. Não é isso, não queremos escamotear isso. O que se passa com a desinformação sobre cuidados paliativos é que perdemos muito tempo, os doentes perdem muito tempo e nós perdemos muito tempo que não permite trabalhar aquilo que é essencial para que as pessoas vivam melhor. Às vezes são semanas, às vezes são meses, às vezes são anos, mas uma pessoa que tem uma vida marcada por sofrimento ou marcada por uma doença grave que provoca sofrimento, que perde tempo a sofrer inutil, de uma forma completamente evitável, mas que não está a ser evitado porque não há um acompanhamento adequado, isto não pode acontecer por desconhecimento. E é isso que ainda acontece. Um doente que diz ainda não estou nessa fase, um profissional de saúde que diz ainda não está nessa fase, e nós próprios que dizemos, pronto, mas o doente também ainda não precisa se calhar de nós. O que nós temos que trabalhar isto em conjunto, para que de facto haja tempo para trabalhar todas as questões e permitir às pessoas viverem em pleno, seja o que for, seja em que momento for. Aliás, Catarina, isto, quando ouve-se falar pessoas que passaram por um cancro e o resolveram, geralmente parece que ganham uma nova vida e começam a viver cada hora, cada minuto com uma intensidade muito maior. Portanto, cada minuto conta na vida, parece-me. Não é? Quer o cancro seja ultrapassado, quer até chegar à morte, parece-me, provavelmente cada minuto conta. E se calhar não é morrerem antes, é se calhar aproveitarem a vida até ao fim. E acrescentar só que a mensagem, apesar de todos nós trabalhamos em paliativos, sabemos que trabalhamos a vida, mas falamos sobre aquilo que é o fim de vida, aquilo que se espera no fim de vida, aquilo que vai acontecer com a família e preparar a família para o processo de luto, dos pais, dos avós, dos irmãos, dos filhos dos doentes que estão. Portanto, de repente, não passa a mensagem de que não falamos sobre morte e sobre aquilo que acontece depois da morte com os doentes. A mensagem que tem que passar é que os doentes não nos são referenciados porque estão a morrer, ou porque já não há nada a fazer. Exato. Os doentes são-nos referenciados porque, independentemente do tempo que vivam, precisam de viver esse tempo da melhor forma possível e com o mínimo de sofrimento possível. E essa é a mensagem. Não nos são referenciados porque estão a morrer. A morrer estamos todos. Amanhã já morremos mais um bocadinho do que hoje e daqui a uma semana. Portanto, todos nos aproximamos da nossa data expectável de fim de vida. E, portanto, essa é a mensagem. Agora, é óbvio que falamos sobre morte, é óbvio que falamos sobre cuidados em fim de vida, é óbvio que preparamos as famílias para aquilo que é a perda de um familiar, preparamos os doentes para aquilo que pode ser as angústias, os receios que estão inerentes àquilo que é o processo de fim de vida e àquilo que vai acontecer à sua família depois daquela pessoa já cá não estar, e isso é o trabalho das equipas, mas é um trabalho que, se esta vida for o mais plena possível, a morte vai ser encarada da forma mais tranquila possível dentro daquilo que são as expectativas, as crenças, os desejos do ponto de vista religioso, cultural, espiritual daquela família, e a morte, como a Cristina dizia, é encarada da forma mais tranquila. Não quer dizer que seja sem sofrimento, mas as famílias estão preparadas para aquilo que vai acontecer e, geralmente, diria 99% dos casos, quando chegam aos últimos minutos de vida, o momento é muito sereno para todos. E isso é muito mais fácil para todos. Já que estamos a falar nos últimos minutos da vida e aquilo que nos trouxe cá, além de falar dos paliativos, e parece-me que neste momento final, talvez, a Catarina nos parece explicar, em breves traços, o Francisco também já nos falou um pouco como é que é para as pessoas saberem também. Exatamente, ao que vimos. o nosso prémio. Como é que vai ser o prémio, Catarina? Como é que vai ser o prémio? Eu vou pedir depois ajuda ao Francisco para complementar, porque vão falhar aqui coisas mais técnicas do jornalismo. O prémio é um prémio reportagem, portanto, é um prémio reportagem que mostre, que ajude, e o regulamento vai sair muito em breve, o regulamento vai ajudar a perceber todo... No site da Associação? Sim, no site da Associação e nas redes sociais vai ajudar a compreender todo o enquadramento deste prémio e o propósito do próximo. Podia também dar uma ajuda na divulgação depois?
Sim, à partida, se calhar conseguimos ter Desculpa lá, ter não é Catarina a pedir alguma isso, intervenção, falar. desde que Talvez depois mais a fácil. direção executiva claro. avalie. É apresentar não é? à direção executiva esta Isso, ideia, não é? isso. Mas enviaremos então o regulamento e obrigado, Pedro, por esta cunha. Muito bem. Mas então será um prémio reportagem em que serão premiados os trabalhos que melhor mostrem. O mote do prémio é a vida que nos pertence. Os prémios serão atribuídos em função daquilo que o trabalho mostre, evidencie tudo aquilo que temos estado a falar, tudo aquilo que é o que os cuidados paliativos trazem à vida de quem está doente e de quem está próximo, e que mostre como os cuidados paliativos trazem a possibilidade de planear e viver a vida da forma como se quer, que o doente quer vivê-la e, portanto, dando muito ênfase àquilo que nós temos como a autonomia, a determinação, a autodeterminação e, portanto, como os cuidados paliativos ajudam a que isso tudo seja muito respeitado. Portanto, um prémio reportagem aos vários meios, e agora o Francisco depois vai dizer os meios, reportagens que estejam publicadas até 31 de dezembro de 2023. O prémio será anunciado já no ano 2024. O júri já está constituído. Será entregue. Ao contrário. Desculpa. O prémio será entregue. O prémio será entregue. Pois. Está a ser anunciado hoje, desculpem lá. O prémio é anunciado hoje? O prémio é anunciado hoje e o resultado será anunciado depois, já em 2024. O júri já está constituído. O júri é constituído pela Elsa Montenegro, que é assistente social e pertence ao Grupo de Comunicação e Marketing da APCP, Cândida Cancelinha, pediatra, vice-presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e também membro desse Grupo de Comunicação e Marketing, Guida Ascensão, psicóloga, membro da associação também, e estes dois jornalistas de renome, muito conceituados no mundo do jornalismo e que, depois de conversarmos, como eu há bocadinho expliquei, se interessaram bastante pelo tema e pela área e ficarem intrigados com estas nossas histórias, porque quem trabalha em cuidados paliativos realmente tem todos os dias vivências altamente intensas, altamente estimulantes. É de facto uma área completamente apaixonante e depois de conhecermos já não conseguimos sair, já não conseguimos ficar indiferentes, pelo menos isso. E, portanto, os vários meios, o Francisco pode ajudar-me. Sim, portanto, a imprensa, o jornalismo tradicional, Diário de Coimbra, o Região de Leiria, os jornais, seja em versão papel ou online, sim. As rádios, o áudio, pode ser o podcast, o vídeo, trabalhos para televisão ou para serem apresentados em vídeo, e o multimédia. Portanto, regressamos também aqui às redes sociais. E há um prémio... E rádio, sim, claro, evidente. A nossa telefonia. A telefonia. E há um prémio para os futuros jornalistas, para os jovens que publiquem. A Rádio Universidade de Coimbra que quer fazer uma história, ótimo. Um jornal académico que quer contar uma história, ótimo. Eu conversava antes de ir para cá com um jornal local de Lisboa, a Mensagem de Lisboa, uma jornalista já estava entusiasmada com a ideia. Dentro de dias teremos o regulamento publicado e depois a ideia é mesmo uma ideia interessante e eu, como disse, gostaria muito, se pudesse, se não fosse do júri, sim, de participar. E o curioso é, quando falei ao Francisco, lembrei-me logo dele também, quando falei ao Francisco, ele disse, boa ideia, é isso mesmo, vamos por aí, eu aceito. E porque isto é entusiasmante, se for visto, de facto, desta forma, de que está quase tudo por contar em relação aos paliativos. E se puder acrescentar, de repente parecem muitos prémios, mas já partilhámos aqui vivências muito diferentes. Sim.
idosos, adultos, idade Sim, crianças, pediátrica, claro. doença oncológica, mas muita Vários doença contextos. neurodegenerativa, as demências que têm aumentado brutalmente e são também uma faixa importante destas equipas de cuidados paliativos, os síndromes genéticos, as cardiopatias, há tantos tanto por onde pegar, e em diversos contextos, não só no intra-hospitalar, porque muitas vezes se associa também os cuidados a cuidados muito centrais e só dos hospitais altamente diferenciados, mas de todos os serviços hospitalares, da comunidade, das instituições onde estão estas pessoas podem passar, nas escolas, e portanto há todo um manancial de informação para pegar que esperamos que o número de candidatos seja substancial. Sim, fica com a ideia que também tinha... Eu posso contar também como a Cristina, tenho milhentas histórias, Cristina, estou pois, numa equipa domiciliária desde 2016, as histórias são muitas e estou nos paliativos há muitos anos, não em parece. formalização, mas há muitos anos. E posso falar, e fugindo um bocadinho da doença oncológica e indo para uma doença muito violenta, que é a esclerose lateral amiotrófica. Lembro-me de uma doente que acompanhei para aí há cerca de 5 anos, que fizemos a fase final de vida em casa, ela com o marido, com a mãe, que tinha 90 e tal anos, com os filhos e com os netos. E muito próximo de morrer, ela deixou de conseguir comunicar com o dedo, como comunicava, e a única coisa que ela conseguia comunicar era com o piscar de olhos. O marido adaptou-se muito bem a um quadro de letras e com as letras eles iam construindo a comunicação entre eles. E a comunicação entre eles foi surgindo, e nós comunicávamos com ela também através do marido e desta comunicação. Ela estava preparadíssima para falecer, queria falecer em casa, mas ela era muito dona daquela casa e muito dona daquela família. E na véspera de morrer esteve a noite toda com o marido a construir uma carta. Carta essa que o marido lhe pediu de manhã para me ler. E eu tive o belo prazer, a felicidade de poder partilhar com eles uma coisa tão séria. E naquela carta ela dava as orientações para a família. Mandou a mãe ao cabeleireiro para o funeral dela e deu as orientações como é que a família devia estar, como é que se devia unir, como é que devia passar sem ela. E como enfermeira tive ali um privilégio brutal. Ela faleceu naquela tarde, com a família no quarto, chamaram-nos, nós fomos lá validar, foi o marido que desligou o BIPAP, lindo, e por isso trabalhar nesta área é um privilégio, o que eu ali consegui viver com umas pessoas que eu não conhecia, que tive o privilégio de conhecer e de partilhar, e se calhar tornamos um bocadinho umas pessoas um bocadinho mais diferentes, não é? Não resisto para fechar, a contar uma história, é uma história lateral, não tem a ver com cuidados paliativos, mas é uma homenagem a vocês, aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e ao Serviço Nacional de Saúde. Para além de jornalista, o meu ofício é de jornalista, mas cabe-me trabalhar numa escola de jornalismo, uma escola de comunicação social, e 20 e tal anos já, e a escola tem um protocolo com um laboratório, com MSD, faz formação, faz ações de atualização de jornalistas. É a escola quem conduz, tem o apoio da MSD. E já foi há uns anos, há uns 7 anos, talvez, 6, não, há menos, 6 anos, julgo eu. Houve uma sessão onde estavam os jornalistas que fazem, de um modo geral, que fazem, desde a Paula Rebelo, que veio do Porto até Carcavelos, onde esta ação decorreu, diferentes jornalistas que acompanham saúde e os formadores era o então Ministro da Saúde, o Adalberto Campos Fernandes, a sucessora, a Marta Temido, que estava pelo lado, creio que dos administradores do hospital, não tenho a certeza, estava Isabel Vaz, do grupo Hospital da Luz, e estava... E era suposto estar um médico, que é de quem sou amigo, que é um médico na unidade de saúde familiar marginal de Cascais, o André Pescaia, e eu tinha pensado a estrutura da sessão a começar precisamente com o André Pescaia, porque era lá de baixo, depois ia trepando,
E a sessão era às 5 da tarde e o André Pescaia nunca mais aparecia, até que me mandou recebi uma mensagem no telemóvel: vou chegar atrasado, estou num funeral. E então, e é aqui que entra a história. Ou seja, estavam ali umas pessoas relevantes na hierarquia e o André Pescaia chegou lá e assim, foi chato. E ele segredou. Um doente meu morreu e eu fui ao funeral. Era teu amigo? Não era. Eu, quando um doente chega ao fim da vida, eu vou acompanhá-lo até ao cemitério e estar com a família. E aí eu percebi uma outra dimensão do médico, que é sempre, é até ao fim do fim. Vai acompanhar o médico que tinha outras coisas para fazer e que estava a ser solicitado por outras coisas, achou que o principal era ir acompanhar o seu doente ao cemitério da Parede e estar com os filhos e confortar os filhos que não tinha conhecido, sendo médico na USF, naquela USF os filhos não estavam ali, e estar lá e sentiu que esse é o dever do médico. E isto pareceu-me exemplar como postura de um profissional de saúde. Vocês, no fim de contas. Muito obrigado por termos estado todos aqui. Obrigada.